Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a implantação de um núcleo de estudos afro-brasileiro na Universidade Regional de Blumenau. Para falar deste assunto, os nossos convidados são os professores Paulino Cardoso e Eduardo Davi de Oliveira. Professor Paulino, quantos NEABs tem espalhados pelas universidades Brasil afora e como estão esses trabalhos, né? Se você tem uma noção, né, de como está se desenvolvendo esse trabalho dos núcleos nessas universidades? Bom, essa é uma boa pergunta. Até 2004, nós tínhamos 5 grupos, 5 núcleos, né, os tradicionais. Alagoas, Bahia, né, na UFBA, o CEAL, o CA da Cândido Mendes, e o Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos da UEL, e da UNB. Né? Então tínhamos isso. Né? E então a gente chamava de grupos correlatos, uns 19 grupos correlatos. E aí nós fizemos algo muito importante. Na esteira da fundação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, nós mostramos ao governo federal, principalmente, que as universidades poderiam ser um ótimo instrumento de capilarização de política pública. E de você sair das experiências de 100, 200, 500 ou 1000 pessoas, mas pensar em grande escala. E, nesse sentido, nós construímos, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, uma série de programas tendo com foco NEABs. Um deles, né, foi o Brasil Afro-Atitude, foi o primeiro programa de permanência para estudantes cotistas das universidades brasileiras. Né, o Duda está lembrado disso ali no início do milênio. De lá para cá, com esses programas, hoje nós estamos, né, com o da FURB, 98 núcleos de estudos afro-brasileiros que estão presentes em praticamente todo o território nacional. Eu espero que a gente acabe com um probleminha em Rondônia e em Roraima. São os únicos estados em que a gente ainda não tem núcleos de estudos afro-brasileiros. Então, eles basicamente atuam nas 3 dimensões. O que faz um NEAB? Faz um NEAB um grupo de pesquisadores, de professores, de técnicos, com seus estudantes, que é capaz não só de produzir pesquisa de qualidade, mas, igualmente, ele é capaz de transformar esse conhecimento numa comunicação com a sociedade em algo que impacta, né, na luta pela igualdade. Então, de fato, o NEAB, ele é uma espécie de mini universidade, um espaço multidisciplinar, né, com todas as áreas, e que desenvolve ações de ensino, tanto na pós-graduação como na graduação, ações de pesquisa e ações de extensão. É, ao mesmo tempo, um local de excelência acadêmica, mas, como diria, né, o meu antigo, o professor Sebastião, antigo reitor da UDESC, mas com compromisso social. Duda, os núcleos de estudos afro-brasileiro no Brasil têm Salvador como um ponto forte. Os avanços lá, eles são perceptíveis Brasil afora. Mas o que falta, no teu olhar, avançar mais ainda, falando de Salvador? Pois é, você tem, acho que nas histórias dos NEABs em geral, você tem avanços e você tem retrocessos, né? Isso acontece, enfim, de maneira geral. O CEAL é uma instituição fundamental na história da pesquisa do Brasil e, eu diria, da América Latina como um todo, né? Porque desde o CEAL você teve ramificações desse tipo de atuação, disso que o Paulino estava dizendo agora, né? De produção de pesquisa articulado com ações de extensão e de ensino, visando o impacto social, né, na luta prioritária contra o racismo, que tem também diversas ramificações. O CEAL primeiro fez visibilizar que existia essa realidade a ser combatida.
e que para combatê-la não bastava ter um mero discurso de denúncia. Era preciso ir para muito além disso. Ter uma produção, como já foi dito aqui, de excelência. Isso é fundamental. Porque a gente precisa entender que há 50, no caso do CEAL, 60 anos atrás, você ainda não tinha, estava muito longe de ter a BPN, que reúne aí mais do que 1.000 associados negros. Você não tinha nada que nos representasse desse ponto de vista. Então, esses primeiros NEABs ocuparam esse papel, né, de visibilizar essa realidade e de combater essa realidade de maneira específica. E é aqui que eu queria trazer um ponto, para responder a sua pergunta. Porque a gente ficou muito bom em discursos generalizantes. Então, já a fala história da África é absolutamente generalizante. Histórias das Áfricas, nos Brasis. Né? Então, Brasis, o Brasil negro de Blumenau é diferente do Brasil negro de Salvador. Tem características muito próprias, muito peculiares, que precisam ser enfrentadas na especificidade, não no discurso generalista, que é o nosso grande problema. A gente caiu na armadilha do discurso generalista e a gente só avança em políticas afirmativas quando a gente trabalha com as singularidades. Né? Então, assim, em Salvador, a gente teve, sob o meu ponto de vista, é um assunto absolutamente controverso, né? Mas a gente teve refluxos no que a gente avançou, e refluxos grandes. Um deles é o seguinte: o financiamento, que é uma coisa fundamental da existência do NEAB, ficou na mão de pesquisadores brancos estrangeiros e não na mão de pesquisadores negros baianos. E nesse ponto é que o NEAB é importante. Porque, historicamente, ele aglutina os professores e professoras negras. Ele é um lugar de acolhimento dos estudantes negros, que vêm de comunidades da oralidade. Porque isso é uma questão importante. As culturas de qual nós herdamos, são sociedades da oralidade, que se organizam a partir da palavra e vêm para esse mundo que é um pedaço da Europa, né? É o mundo das escritas, né? A sociedade das escritas e das escrituras. Né? E, consequentemente, há um choque cultural. E alguém precisa fazer esse acolhimento. O NEAB é um lugar que faz esse acolhimento. E você sabe que a gente tem um fenômeno muito atual, muito contemporâneo, que é, nos NEABs, que tem mais tempo e que, portanto, em geral, tem maior sucesso do ponto de vista da sua efetividade, quando ele começa a funcionar e a captar dinheiro, tem um bocado de pesquisadores brancos que se aproximam do NEAB, porque aí começa a ser espaço interessante para eles. Quando começa a dar visibilidade para os pesquisadores negros a projetar primeiro local, depois regional, nacional e internacionalmente, aí o pessoal começa a disputar os NEABs. Alguns programas nacionais, por exemplo, Conexões de Saberes. Com certeza. É um deles. Quando Conexão de Saberes começou a dar resultados em muito pouco tempo com a população negra, acabaram com Conexão de Saberes e diluíram ele num programa generalista, para dar um exemplo. Que cai lá nos programas transversais. Né? Então, não tem coisa pior nesse mundo de direitos humanos no genérico, né? Transversalidade. Quando é igual, diversidade no genérico. Quando a pessoa não quer fazer nada, ela faz assim, vamos para os temas transversais. Aí você é uma vírgula, né? É algo depois da vírgula do tema transversal. A Conferência Nacional de Educação, há 2 anos atrás, teve a discussão da diversidade. Então, as discussões eram pautadas em temas específicos. Negritude, mulher, sexualidade, aí vai. Acontece que na hora do texto final, na Assembleia, era isso. Em vez de aprovar políticas específicas para cada um desses setores, começaram a dizer assim, não, então a gente tem de incluir, não é só para negro, tem que ser negro e índio. Não é só para negro, tem que ser negro, índio e gay. Negro, índio, gay e lésbica. Negro, índio, gay, lésbica e transexual. É sério, eu não estou brincando. Aí também teve a reivindicação dos banguelas, dos gordinhos depois dos 95 quilos. É sério, eu estou falando como categoria. É óbvio que banalizou, vulgarizou a política e não foi implementada naquele momento uma política que pudesse atacar em profundidade as especificidades de cada um desses grupos. Porque o grupo, por exemplo, a gente fala negro, você tem negro é uma generalidade. Você tem uma série de temas e de ações específicas aí por dentro. Não dá para pensar, o NEAB, por exemplo, não pode se furtar de pensar, por exemplo, a questão de gênero.
a questão de sexualidade, mas por dentro do que enlaça isso tudo que é a questão étnico-racial. E o melhor exemplo disso é, se nós vermos naquelas cidades onde há uma presença de populações negras significativas, se você desagregar os números da educação, né, trabalhando com gênero e com raça, você vai perceber que os meninos negros são as principais vítimas da multirrepetência, né? Ou seja, desse desequilíbrio idade-série, são os principais vítimas da violência policial. Né? Ou seja, que aproveitando agora, dia 22 de agosto, tem a Marcha Nacional contra o Genocídio da População Negra, que em larga medida vai estar discutindo o genocídio da juventude negra. Né? E nesse sentido, não tem como você dizer que precisa acreditar os outros diferentes. Entendeu? Uma pessoa gorda, né, por mais que seja alvo de todo tipo de insulto, mas ela não terá sua vida ameaçada por ser gorda. Ela não terá o seu emprego ameaçado por ser gorda. Mas por ser negro, sim. E ela pode deixar de ser gorda. Um negro nunca vai poder deixar de ser negro. Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Cidadania em Debate. A gente teria muito mais assuntos, né, para tratar. E o Paulino, espero que ele venha mais vezes, assim como o Duda, porque afinal de contas nós vamos tentar filiar o NEAB ao que vocês já estão fazendo, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, né? É sempre enriquecedor o debate. Obrigado, hein? Não, a gente agradece, né? A gente agradece. E lembrando, a FURB precisa ter seu NEAB porque há um programa importantíssimo de mobilidade acadêmica internacional no valor de R$ 2.700.000 por projeto. Se não tiver NEAB, não tem. Eu quero me despedir também, agradecendo essa oportunidade de voltar à FURB pela primeira vez aqui na TV FURB e dizer o seguinte, que acho que Blumenau tem uma oportunidade ímpar de se reconhecer como Brasil, dentro de uma longuíssima trajetória do Brasil dentro da diáspora africana e dos primórdios da nossa humanidade. Se apropriar disso é se apropriar da própria humanidade, é reconstituir a própria humanidade. Eu tenho absoluta certeza que nós somos muito melhores, mais felizes, mais audaciosos, mais ousados, mais competentes, quando a gente consegue lidar com essa diversidade que é na gente mesmo e no nosso entorno. Então, muito obrigado. Valeu. Chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez as presenças dos professores Paulino Cardoso e Eduardo David Oliveira, que falaram sobre a implantação de um núcleo de estudos afro-brasileiro aqui na FURB. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.